talvez você não desse para me enxergar tão bem. Meus irmãos, nós estamos vivendo esse ano os 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, completado seu lançamento agora no dia 12 de abril. Paralelamente, eu tenho 50 anos de estudos da Bíblia. Já tenho um terço dessa parte. Eu sou teólogo, só não fui me ordenar padre, mas eu ia fazer meu colégio brasileiro em Roma, e eu estudo há 50 anos a Bíblia como um todo, como teólogo, e há 34 como espírita. E foi aí que eu consegui juntar uma coisa à outra, o útil ao agradável, porque eu conhecia uma parte da teologia católica e que era uma parte que ficava restrita à interpretação ou à exegese do catolicismo. E depois que eu me tornei espírita, e eu, graças a Deus, sofri uma chamada terrível obsessão. Eu fui obsediado assim, do dedo grande do pé até a cabeça. Hoje eu continuo, mas menos. Mas naquela época eu era quase 100%. E graças a essa obsessão eu me tornei espírita, porque eu era muito ligado à Igreja Católica e eu não admitia nenhuma outra religião. Como ainda hoje tem pessoas assim. E quem me abriu, por incrível que pareça, a cabeça foi o Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec disse que no estudo, no ensino moral de Jesus, todas as crenças podem se encontrar. E foi aí que eu passei a admirar a doutrina, e a história é longa, não temos tempo para isso, mas, na verdade, depois que eu conheci o Evangelho segundo o Espiritismo, eu chamo assim a ponte de luz entre a doutrina, entre o catolicismo, o ex-católico e o atual espírito. Já se vai 35 anos. E eu peço a Deus todos os dias que eu vou dar trabalho do outro lado quando eu chegar, porque eu só volto para cá se for espírito, eu não sou aquele espírito. Eu não volto mais para passar de novo o que eu passei, sofrer tanto para poder me tornar adepto da doutrina. Mas o chamado foi positivo, graças a Deus, estamos aqui. Mas como ex-católico, as cobranças vieram. Como é que você, um ex-católico, um quase padre, hoje se torna espírita com uma doutrina condenada pela Bíblia? E aí foi que eu comecei nas minhas pesquisas. Já tinha estudado no seminário o grego e o latim, e como colocou o nosso irmão, eu fui às raízes do hebraico, mas fui mesmo com muita profundidade. Eu hoje estou me tornando, estou adquirindo a minha proficiência em hebraico em Israel. Então eu conheço o idioma, conheço a gramática, eu falo, eu entendo. Então eu não tenho dificuldade de buscar a essência de um texto original no hebraico, que é a língua que a Bíblia foi escrita. E eu comecei a estudar essas questões, e o estudo que eu consegui, resumidamente, eu vou apresentar a vocês, porque amanhã eu farei um seminário lá no Centro Espírita em Montomé, né? Montomé, lá em Centro Vitória, e amanhã eu terei a tarde toda para expor, responder perguntas, etc, etc. Então nós vamos mostrar a vocês resumidamente o que eu escolhi como resposta para ser espírita e não deixar de estudar a Bíblia, porque a Bíblia é o maior repositório de fenômenos mediúnicos de toda a história da humanidade. Desde o Gênesis ao Apocalipse existe o fenômeno mediúnico. Se Abraão não fosse um médium auditivo, não existia Bíblia, porque ele ouviu uma voz que dizia: sai da tua terra, reforma-te interiormente, que eu te farei a tua descendência uma grande nação. Se não fosse médium, não teria escutado, não teríamos Bíblia, não teríamos nada do que nós temos aí. Então, a Bíblia tem fenômenos de todas as naturezas, embora a grande dificuldade é a interpretação. E a maioria das pessoas quer interpretar ao seu modo. E daí é que o Evangelho segundo o Espiritismo enterneceu nesse sentido, porque
Eu descobri primeiro que é o mesmo evangelho que estava lá na Bíblia. Kardec não mudou nada, extraiu os versículos, deu a sua interpretação e recebeu a interpretação dos Espíritos. Por isso que eu acho esse evangelho completo. E Kardec, humildemente, ele coloca a semelhança do evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João. Ele disse, então faremos o evangelho segundo o Espiritismo. E é o que nós temos já há 150 anos. Então vocês vão observar que a grande frase de Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, foi o que nos fez aprofundar esse estudo e resultou numa obra chamada Analisando as Tradições Bíblicas, que já está em 11ª edição, com mais de 60 mil exemplares distribuídos no Brasil e no exterior, na Europa, nos Estados Unidos, Israel, na Turquia. Então ela está uma obra que já está difundida praticamente com toda humildade, sem nenhuma pretensão, no mundo todo. Porque a gente fez exatamente isso, a gente foi buscar a verdade, como Jesus disse, e só através da verdade seríamos libertos. E a questão 627 do Livro dos Espíritos, ela coloca, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: uma vez que Jesus ensinou a verdadeira lei de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos nos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? A pergunta de Kardec é muito sábia, e ele, na verdade, ele queria que os Espíritos dissessem a utilidade da doutrina espírita. E realmente, o Espírito da Verdade respondeu que Jesus empregava miúde, sentido figurado, obscuro, metafórico, parabólico. E o papel dos Espíritos agora era fazer com que esses mistérios, aquilo que era oculto, se tornasse compreensível para todos os níveis. E é esse o papel da doutrina. A nossa missão consiste em abrir os olhos e ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos, desmascarando os hipócritas que vestem a capa de virtude da religião a fim de ocultarem suas torpezas. E os Espíritos, Kardec até coloca que o ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívoco, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos possam julgar com a razão. Então eu acho que essa questão 627, ela deixa bem claro qual foi e qual é o papel da doutrina ainda hoje. E eu hoje, como exegeta, como teólogo, como intérprete de texto sagrado e tradutor, muitas coisas que eu não encontrei no catolicismo, muitas coisas que eu não encontrei no judaísmo, eu tenho encontrado no espiritismo. Isso é fantástico. Daí porque, apropriadamente, Kardec chamou de terceira revelação. Nós temos aula, fundamos o mestrado de Ciência das Religiões na Universidade Federal da Paraíba, onde eu leciono judaísmo, cristianismo primitivo, e esse semestre eu estou lecionando a trajetória do espiritismo para católicos, protestantes, espíritas, pessoas de todas as religiões. E o trabalho que eu passei ontem para a turma foi fazer um estudo e uma análise da obra Paulo e Estevão. Quer dizer, o espiritismo, a psicografia está entrando na academia. Já orientamos, já existiram muitas teses defendidas na Universidade Federal da Paraíba, a nível de mestrado, em torno das faculdades mediúnicas. Então, o espiritismo está chegando, graças a Deus, na academia. Porque quando você olha qualquer livro, sobretudo a Bíblia, a maioria das pessoas vê assim. Isso é uma fotografia de avião. Vocês sabem que lugar é esse? Se a gente fosse perguntar, isso aqui é o quê? É rio? É mar? É praia? É floresta? É o quê? Vocês acham que isso é rio ou é mar? Parece um rio, mas tem praia. Se tem praia é mar. Mas pode ser rio também, não pode? Tem praia fluvial, né? Então, o que significa que quase sempre, ao você analisar uma obra, um texto, qualquer coisa, você não pode ver a coisa simplesmente de uma forma superficial. Você tem que descer.
que quando eu localizo isso aqui, que eu mostro que se trata da Amazônia, você já sabe que essa água é doce e não salgada. Só que você não sabe que tipo de árvore você tem aqui, ou que de fauna ou flora você tem. Você precisa aprofundar, descer. E assim é todo livro, todo texto. Porque na verdade a Bíblia é um grande iceberg. Que você pensa e conhece muito mal isso aqui. A superficialidade. E esse é o grande mal, porque ainda tem pessoas que dizem que a Bíblia é a palavra de Deus. Ora, se Deus falasse, nós não entenderíamos. Quando eu digo que a Bíblia não é a palavra de Deus, eu não estou sendo contra a Bíblia, pelo contrário, eu estou sendo a favor da verdade. Porque a Bíblia é a mensagem de Deus trazida através de grandes médios, numa linguagem que a gente possa entender. E mesmo assim a gente não entende. Então nosso papel é exatamente esse, buscar a verdade do que está ali, até chegar a conhecer isso aqui. Essa é a dificuldade. E a grande parte conhece só a superficialidade. Então, em cima disso é que nós trabalhamos tentando unir Bíblia e Espiritismo. E a primeira coisa que eu vi quando me tornei espírita foi que a Bíblia condenava o Espiritismo. E aí, depois de meus nossos humildes estudos, das nossas descobertas, sobretudo do Deuteronômio 18, que é o mais utilizado contra nós, vamos falar rapidamente dele, é que eu descobri que quem fala ou quem afirma que a Bíblia condena o Espiritismo nem conhece a Bíblia, nem conhece o Espiritismo. Lamentavelmente. Então nós vamos ver rapidamente um estudo bem resumido. A palavra Bíblia é uma palavra grega. No hebraico ela chama Tanar, Tanar, palavra masculina. Em grego se chama a Bíblia, palavra feminina. Só que Bíblia vem de Biblia. E Bíblia em grego é plural de Biblos, ou Biblos, que é livro. Então, na verdade, a Bíblia não é um livro, é uma biblioteca, constituída de 73 livros. Nossos irmãos protestantes, às vezes, quem chega para você e faz uma pergunta que para eles é a fonte de tudo. Quantos livros tem a Bíblia? E a gente não deve responder, a gente deve fazer outra pergunta. Que Bíblia? A judaica, a católica, a protestante? Porque cada um tem uma quantidade de livros diferente. O que já demonstra que não há unidade na escolha daquilo que é sagrado ou não sagrado pelos homens. Quem fez essa triagem não fez correto, porque era para ser uma quantidade só de livros, mas a história mostra que não é. Então a Bíblia é na verdade, uma biblioteca. Ok? E aí, em português, eu vou mostrar a vocês, eu tenho 22 Bíblias em português, a Bíblia em hebraico, a Bíblia em grego e a Bíblia em latim. E se você pegar as 22 em português, cada uma diz que é a mais autêntica. E eu digo para vocês, a Bíblia, Kardec diz com muita propriedade na questão 59 do Livro dos Espíritos, que a Bíblia não contém erros. Nós nos equivocamos a interpretá-la. Mas, lamentavelmente, mesmo entre os nossos queridos irmãos espíritas, a gente encontra alguns que acham que a Bíblia não deve ser estudada, não deve ser valorizada. Essa mentalidade, graças a Deus, está mudando. Graças a Deus. Porque a Bíblia, segundo o próprio Emmanuel, a par do Novo Testamento, o Velho Testamento está repleto de fenômenos mediúnicos e espíritas. E apesar da sua feição esfingética, ou seja, mística incógnita, ela é no fundo um repositório de grandes claridades. Então Emmanuel tem consciência da importância que representa o Velho Testamento, mesmo porque Jesus já está no Gênesis 2,7, junto com Deus criando o homem. Então isso só é possível de se constatar indo às fontes originais. Então aqui você tem uma Bíblia em português, que é uma Bíblia católica da editora
Ave Maria. Essa é a Bíblia Mensagem de Deus, que é uma Bíblia também católica, só que das edições Loyola. Você tem a Bíblia Fácil, do Centro Bíblico Católico, outra Bíblia, isso tudo é em português. Você tem a Bíblia Viva, que é uma Bíblia protestante, da editora Mundo Cristão, São Paulo, 1999, é em português. Vou anotando para não perder a conta. Essa é a Bíblia da editora Vozes, aqui de Petrópolis, Rio de Janeiro, também em português e católica. Essa é a Bíblia de Estudo Pentecostal, de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. A tradução de Almeida até hoje não terminou. O João Ferreira de Almeida, que era um pastor português, ele traduziu a Bíblia para o português, e só o Novo Testamento que ele traduziu, ele computou mais de 2.000 erros de tradução. Só o Novo Testamento. Então imagine a Bíblia toda. Então ninguém pode jamais dizer que o que está na Bíblia é exatamente aquilo. Daí você pode dizer assim, mas professor, quem não sabe a língua original, como é que vai estudar? Você tem o que Kardec nos colocou: fé raciocinada, lógica, razão e bom senso em tudo que você analisar. Você não pode pensar que Deus é o Deus dos exércitos. Você não pode pensar que Deus se ira. O salmista diz assim: Rodu Adonai Kitov, louvai a Deus que Ele é bom. Resdou Leolam, sua misericórdia e sua justiça é para sempre. Quem é bom, misericordioso e justo, não pode se irar, não pode destruir, não pode ter raiva absolutamente de ninguém. Daí a importância de você conhecer a essência das coisas para não misturar. O nosso objetivo não é destruir a Bíblia, mas buscar a verdade que está lá. Como Kardec diz, não tem erro. Nós nos equivocamos a interpretá-la, então vamos buscar uma interpretação racional. Um Deus que se ira, um Jesus que chicoteia. Será que a gente não pode? Espírita não usa a cabeça para separar as orelhas. Espírita usa a cabeça para pensar. E se você pensar um pouquinho, você vai pensar o seguinte: olha, Madre Teresa, quem era maior? Madre Teresa de Calcutá ou Jesus? Quem era maior? Jesus. Não temos dúvida. É 10-0, 20-0, não tem discussão. Quem era maior? Irmã Dulce da Bahia ou Jesus? Quem era maior, Chico Xavier ou Jesus? Muito bem. De todos esses que eu citei aqui, a gente nunca ouviu dizer que Chico, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi e tantos outros tivessem gestos de violência. Agora Jesus teve. Vamos usar a vesícula superior e entender que alguma coisa está errada. Um homem que pregava: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, Shalom Aleichem, paz sobre vocês. Essa era a linguagem de Jesus. E ele dizia: os que promovem a paz serão chamados filhos de Deus. Então Jesus seria incoerente, que pregava a paz e agia com violência. Então é isso que a minha busca tem sido essa, nesses 35 anos como espírita, e na busca dos textos, para mostrar ao mundo, aos espíritas, aos cristãos, a quem quer que seja, a coerência que tem que existir do Jesus que eu conheço, que não é um Jesus desfigurado, não é um Jesus que não seja autêntico, nem amoroso, nem fraterno, nem solidário, nem amável. E isso a doutrina nos traz essa consciência de usar a lógica e a razão em tudo que a gente quiser analisar. E aí você pode ir atrás, você vai achar onde está o engano. E eu tenho feito isso, graças a Deus. Então, só para mostrar para vocês, eu vou voltar aqui, Almeida, revista e corrigida. Eles, toda edição vem corrigida. Eu acho mais coerente do que dizer que ali está pronto, embora que os seguidores de Almeida dizem que a Bíblia é a palavra de Deus e que ninguém discute. Não é assim? Então, vamos deixar que eles pensem assim, mas a gente não pode pensar. A Bíblia de Jerusalém, eu considero essa Bíblia, embora tenha esse nome, mas ela é em português, é católica, tem os 73 livros e uma tradução literal. O que é literal? Pegou a palavra do jeito que era e trouxe para o português. Não é a tradução que você deve seguir, mas ela tem um rodapé explicativo maravilhoso.
Não ganho nada para dizer isso, mas é a Bíblia que eu uso como referência. Tem um som de erros. Inclusive a edição de 82 dela está dizendo lá que no diálogo de Jesus com Nicodemo, Jesus disse àquele que não nasceu do alto, porque ele está seguindo a palavra grega, anotem, que significa do alto ou de novo, mas para negar o de novo e a reencarnação, os tradutores colocaram do alto. Já na edição de 2002, eles colocaram nascer de novo, já se entregaram, só que colocaram lá no rodapé, bem colocadinho lá embaixo, o termo grego, anotem, pode significar também do alto, para não deixar deixar a mosca ou o urubu atrás da orelha, que não quer saber alguma coisa. Mas aí eles justificam, na linguagem que Jesus falava com Nicodemo, ou seja, do hebraico, não é do alto, significa de novo, mesmo porque Nicodemo diz assim, como é que um homem sendo velho pode voltar ao ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez? Nicodemo nunca entenderia do alto, senão ele não teria feito essa pergunta, concorda? Então você pode esconder uma parte, mas a outra fica descoberta. É o gato escondido com a causa de fora, não dá para ninguém conseguir, né? Obscurecer a verdade. Então é uma Bíblia boa. Essa Bíblia aqui, chamada Bíblia de Tradução Ecumênica, se a tradução ecumênica alguém fez para tentar arrumar a casa de alguma coisa, concorda? Não é? Se precisou fazer uma tradução ecumênica é para agradar gregos e troianos, porque tem uma que agrada, outra que desagrada, já é uma declaração de que as traduções não estão compatíveis com aquilo que todo mundo procura. Mas tem pessoas por aí, que eu faço programa de rádio e de TV, recebo muito e-mail, respondo e-mail semanalmente, que dizem que o trabalho que eu faço é só para confundir, que eu sou herético, que eu sou 666, que é o nome da besta apocalíptica, e diz que são sinônimos. Só que, curiosamente, eu sempre respondo, quando Moisés desce da montanha com as tábuas da lei na mão, ele, segundo o texto hebraico original, ele vinha com as faces iluminadas. Caiu um raio de luz, porque ele havia falado com Deus. Só que o tradutor, Jerônimo, que foi o tradutor da Vulgata, colocou, em vez de raio de luz, a palavra karan em hebraico, que o hebraico não tem vogal. A palavra karan significa raios, ouro, raios na sua luz, na sua face. É como se fosse um flash. Essa é a expressão karan em hebraico. E como o Jerônimo não sabia muito bem hebraico, traduziu, mas não sabia, coitado. Ele, em vez de karan, ele estou querendo. Em vez de estar dois ais, ele colocou dois és. E querendo é outra coisa completamente diferente. Querendo é chifre. Então Moisés não desceu com 2 raios de luz, desceu com 2 chifres. Aí eu pergunto, raio de luz é sinônimo de chifre? Então não estou querendo confundir, eu estou querendo a verdade, ou certo ou errado. E aí, qual a consequência? Mas qual é a consequência disso? Você chega no Vaticano hoje, e você tem lá a estátua de Moisés, esculpida pelo grande artista italiano Michelangelo, com 2 chifres. Quem for lá vai ver. Por quê? Porque ele usou a tradução de Jerônimo e está lá, cornutos, chifre, 2 chifres na testa. Então, tacou o chifre no povo de Moisés, que não tinha nada a ver com a história, por uma questão de erro de tradução. Então é por isso que é importante a gente ir no texto original para tirar a dúvida. Essa aqui é dos Testemunhos de Jeová, não sei se vocês já conhecem, tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, e eles colocam sempre na sua Bíblia, no Deuteronômio 18, quando tiveres entrado, lá embaixo ele coloca alguém que vai consultar um médium espírita. Ora, quem abrir o livro dos Espíritos vai ver lá Kardec dizendo assim, para ciências novas, conceitos novos. E é assim que criamos o conceito de espiritismo para diferenciar de espiritualismo, médium para aqueles que serão chamados de profetas ou navi, e espírita. Então, o termo médium e espírita foi criado por Allan Kardec em 1857. Você sabe quando a Bíblia foi escrita? Esse texto aqui tem quase 4.000 anos de escrito. Como é que podia ter médium espírita lá, que só foi criado o ano passado, vamos dizer assim, com relação a... Então alguém botou para
condenar. Como eu sou reencarnacionista, eu sei que quem fez isso vai reencarnar para tirar. Pode ter sido até eu, né, que fiz a bobagem, estou aqui corrigindo, antes tarde do que nunca. Porque absolutamente não existe isso. Então isso aqui chama-se tendência maliciosa ou conduta tendenciosa para condenar aquilo que ele nem conhece. Mas eu vou mostrar que eles estão enganados no original. Essa aqui é uma Bíblia do padre Antônio Pereira de Figueiredo, um português de 1879, que foi 22 anos depois que Kardec lançou o Livro dos Espíritos. Essa tradução foi lançada. E com certeza o padre estava tão ocupado na tradução dele que não deu tempo de ver Kardec para condenar também, que o Deuteronômio 18 dele fala de que cantador consulta pitões ou adivinhos, ou quem indague dos mortos a verdade. Não tem médium, não tem espírito. Significando que quanto mais você retornar no tempo, menos você vai encontrar essas palavras, que realmente não existiam naquela época. Daí a gente está sempre ligado para não cair no conto do vigário. Por que existem tantos tipos de Bíblia? Se a Bíblia que originou é uma só. Jerônimo, tradutor da Vulgata, diz que a verdade não pode existir em coisas que divergem. Se eu tenho 22 Bíblias em português, cada uma dizendo uma coisa diferente da outra, eu vou ficar com quem? Não é? Então daí, por isso que eu vou sempre lá no texto original. Em que língua a Bíblia foi escrita? Sabemos que foi em hebraico. Só que o hebraico, ele ficou durante até aproximadamente o século III antes da nossa era, só existia a Torá em hebraico, que era a Bíblia do povo hebreu. Só que essa Bíblia não se conservou para sempre. Do século III em diante, ela passou para o grego e depois para o latim, depois para o francês, para o espanhol, para o inglês e para o português. A gente já recebeu a tradução da tradução da tradução da tradução. Quem conta uma história vai acrescentando, vai mudando. E se vocês soubessem, se a gente ler a história do Novo Testamento, é de chorar. O que foi feito, os escritores iniciais, não existia imprensa, era copista. Cada um copiava, acrescentava ou tirava o que achava melhor. E o que ficou, realmente, não é exatamente aquilo que Jesus quis dizer. Daí porque nunca diga que Jesus fez, nunca diga que Jesus disse. Analise primeiro, para poder você afirmar. Então a Bíblia em hebraico chama o Taná, em grego se chama Septuaginta, em latim se chama a Vulgata. Vamos falar um pouquinho da história de cada um para vocês terem uma ideia de como é que tudo isso aconteceu. O Taná, que em hebraico a Bíblia chama o Taná, ela é essa Bíblia aqui, que vem de Torá, Neviim e Ketuvim, que o hebraico não tem vogal e se escreve da direita para a esquerda. Não é como nosso idioma, que a gente escreve da esquerda para a direita. Lá é da direita para a esquerda. Você tem aqui a primeira página de uma Torá. Você observa, você só sabe que não está de cabeça para baixo porque tem escrito aqui Gênesis. Para vocês tanto faz, não é? Tanto faz, tanto fez, não muda nada, não é? Não é? Não, você não sabe, é assim mesmo. Eu geralmente, quando eu estou vendo às vezes um livro de hebraico, eu dou para alguém pegar, a pessoa pega, a primeira coisa que faz é estar de cabeça para baixo, achando que vai entender melhor, pior, né? Então, eu não coloco isso aqui, pessoal, para me exibir de forma nenhuma. É porque eu tenho muita experiência como professor e a minha história me leva a fazer isso. Porque se existe gente desconfiada, essa pessoa se chama espírita. E se for mulher, e se for advogada, corra de perto. Que desconfia realmente de tudo. E eu digo com propriedade, eu sou casado com uma mulher, espírita e advogada. Então eu tenho dentro de casa. Quando eu estava para lançar a minha obra, analisando as tradições bíblicas, eu recebi um telefonema de uma professora da universidade, advogada. Disse assim: professor, soube que o senhor vai lançar um livro sobre o Espiritismo na Bíblia, a Bíblia e o Espiritismo. Eu digo, uma análise das traduções. E que o senhor usa os textos em hebraico? Eu digo, sim, eu extraí do hebraico para poder
Mas eu li. Olha a pergunta da mulher. E eu posso acreditar no hebraico do seu livro? Pergunta mesmo, capiciosa, não é? Essa entope até pia. Aí eu fui dizendo bem assim, pode, porque a gente naquele entusiasmo, mas eu comecei a entender que ela botou não uma pulga atrás da orelha, mas um urubu sentado atrás da orelha. Porque a pergunta foi realmente, como é que eu vou explicar para o deficiente visual de que cor é o azul? Porque isso aqui você não vê. Eu estou dizendo, isso é hebraico. Se fosse sânscrito, às vezes você não soubesse diferenciar uma coisa da outra. Então, para o espírita que estuda o livro dos médios, Erasto dizer lá numa comunicação que é melhor negar a nova verdade do que aceitar a mentira, então a gente já sai desacreditando de tudo. Quem quiser que prove sua verdade, porque em princípio eu tenho todo o direito de não aceitar, é ou não é? Porque a gente tem esse suporte pela própria doutrina. Então, eu comecei a pensar. Aí eu encontrei uma pessoa que foi a espiritualidade que colocou em minha vida, um judeu. Estudávamos a Torá juntos. E eu tinha os originais do meu livro e dei para ele. Perguntei se ele podia corrigir. Ele disse, posso. Leu o livro numa semana. Quando foi no domingo seguinte, eu perguntei, leu? Ele disse, e aí, o que achou? Ele disse, eu vou ler de novo, porque judeu não dá. Jesus era judeu. Veio quando ele perguntou, o que é que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus não respondeu não. Perguntou, o que é que está escrito na Torá? Porque se você não dissesse o que estava escrito na Torá, ele não respondia. Você tem que provar que você sabe o que é que você está perguntando. E o judeu é assim. Isso é uma característica do judeu. O meu professor de hebraico, porque há uma dúvida com relação a essa palavra aqui, ó, Bereshit bara Elohim. Elohim, no hebraico, toda palavra que termina em M é plural. Eu digo Beit, que é casa, Beitim, casas. Só que o plural masculino. Casa em hebraico é masculino, não é feminino. Você diz Yad, Yadim, mão, mãos. Tá certo? E assim sucessivamente. Elohim, dá para você entender que é o plural de El, Deus. Aí eu perguntei ao meu professor, quer dizer que Elohim, professor, pode ser entendido como deuses? Ele não respondeu. Ele olhou para mim e disse assim, você é monoteísta ou politeísta? Aí eu entendi a pergunta do homem, quase que eu me solto debaixo da mesa. Porque se Deus é único, eu não devo procurar plural no nome de Deus. Ou então eu não sou monoteísta. Então, essa é a questão que você tem que entender porque é que o judeu é tão radical nesse sentido, do conhecimento. Aí Gado disse assim, eu vou ler outra vez. No domingo seguinte eu digo, mas para a semana você me dá uma resposta. Eu disse, dou sim. Leu, releu, eu disse, relei, e agora? Vou ler outra vez. E passou 3 semanas, na terceira semana eu digo, e agora? Agora você dá uma resposta. Ele disse, eu entrei de férias, vou estudar o seu trabalho. Passou 90 dias, eu quase desencarno de ansiedade para poder me dar uma resposta, mas valeu a pena, porque ele disse assim, olha, o seu trabalho ninguém pode contestar. E eu estou com o livro já em 11ª edição. Esse livro tem rodado o mundo todo, eu não encontrei ninguém que viesse contestar a nossa humilde tradução. Porque eu traduzo, eu coloco como se pronuncia, coloco as traduções que existem nas diversas Bíblias em português e mostro qual é a correta e mostro onde é que está a má fé de quem quis condenar ou que desconhecia. Então um trabalho, modéstia à parte, libertador e que tem afastado muita gente. Porque na hora que eu lancei o livro, os pastores lá de João Pessoa foram em coro atrás do Gado, porque conheciam. Está vendo aqui no jornal saindo a reportagem que eu estava lançando uma obra assim, sobre as traduções bíblicas. Nós vamos derrubar esse trabalho, os pastores. Aí Gado disse assim, vocês podem querer derrubar, mas vocês vão ter que sentar e estudar 8 anos como ele estudou, e depois vocês trazem o resultado do estudo de vocês, porque se vocês querem saber, o dele eu já analisei e está certo. Aí eles, ó, selaram a bordinha dele, desapareceram, nunca mais mexeram comigo, e nem mexem.
E hoje nossa obra está sendo estudada na academia, está sendo estudada por padres, por pastores, por ateus, por todo tipo de pessoa, porque é uma obra científica, de estudo, de exegese bíblica, baseado no significado original. Qual é o bom disso? É que com essa obra, o Espiritismo não precisa de defesa minha, mas com essa obra ninguém pode mais abrir a boca e dizer que a Bíblia condena o Espiritismo. Porque não existe, pelo contrário. A Bíblia é quem ratifica os fenômenos mediúnicos. Todos. Porque se não fosse Kardec mostrar, codificar, inclusive o meu professor de hebraico, no dia que eu falei de reencarnação, ele achava que eu era protestante, que eu estudava hebraico, que a maioria que estuda é protestante. Eu disse, não, eu sou espírita. Nós espíritas acreditamos na reencarnação. Eu disse, daí? Nós também. Eu digo, o senhor acredita na reencarnação, professor? Ele disse, não, eu tenho certeza, quem precisa acreditar é você, porque eu já não tenho mais dúvida nenhuma. Aí me surpreendeu quando ele disse assim, você acha que Kardec tirou a reencarnação de onde? Se não foi da Torá? Foi de lá. E o senhor conhece Kardec? Eu perguntei, desconheço. Um homem muito inteligente, estudioso, um grande pedagogo. Você vê que o judeu estuda tudo. E quando eu lancei esse livro, ele hoje, nossa obra é prefaciada pelo meu professor de hebraico, um judeu, pós-faciada por um pastor protestante, pastor Neemir Mariana, da igreja Betesda de Copacabana. Então, uma obra ecumênica. Tem um judeu prefaciando, um espírita produzindo e um pastor protestante pós-faciando. Calou a boca de todo mundo. E acabou. Hoje ninguém discute mais essa obra, pelo contrário, estudo. Todos os meus alunos estudam, ninguém abre a boca para dizer nada. Porque é uma verdade. Então, quando a gente fala, eu não tenho tempo, mas só para vocês terem uma ideia, essa frase significa Bereshit, Bara, Elohim, Et, Hashamayim, Ve'et, Haaretz. Como eu sei que vocês sabem, eu já vou pular para ganhar tempo. Mas na verdade, traduzir é uma das coisas mais, para mim, mais maravilhosas que existe. Entrar num mundo totalmente, como dizia Paulo, eu fui levado ao sétimo céu. É assim que eu me sinto. Eu fui levado sou levado a uma situação, porque numa palavra dessa aqui que todo mundo coloca e traduz como no princípio, eu encontro significados diversos. Essa primeira letra aqui, Beit, significa universo, casa, Jesus, família, Jesus da família de Davi. Essas três letrinhas aqui, Rosh, significa comando, direção, chefia. Essa letrinha aqui, Esh, significa fogo. Ish significa homem e Brit significa aliança. Então essa palavra aqui, nela você pode encontrar que houve uma época em que Deus produziu este universo, que é a nossa casa, e que Ele é o comandante desta casa, e que formou uma aliança de fogo, Brit, com o homem. Está tudo nessa palavra. Que nós somos a principal criação dele, já está na primeira palavra da Bíblia. Então, um significado desse, você traduziu como no princípio, acabou, matou o resto todo. Por isso que é importante ir lá e buscar a essência. Esse verbo aqui, bará, só existe na natureza, na Bíblia, esse verbo. Bará significa criar. Mas é criar de quê? Quando a gente estudava catecismo na escola primária, dominical, a professora ensinava a gente, quem criou o mundo? Todo mundo tinha que responder em coro, foi Deus. De que Deus fez o mundo? Aí todo mundo respondia, do nada. Eu nunca engoli. Como é que o nada pode fazer alguma coisa? Mas a gente tinha que decorar aquela coisa, porque senão não fazia a primeira comunhão, e a gente queria mesmo era comer a hóstia, no bom sentido. Ter aquele direito de comungar era uma conquista. Então eu fazia qualquer negócio para fazer aquilo. Mas eu não, mas como é que a pessoa, Deus fez o mundo do nada? Como é que pode? Se a gente não faz absolutamente nada sem ter alguma coisa para fazer. Não é? E aí fui aprofundando, a doutrina fala do fluido cósmico
universal, que está em tudo, e a Kabbalah, aprofundando, fala que o universo foi criado da emanação de Deus. É como se Deus tivesse seguido o seu próprio ectoplasma para criar esse universo e criar o nosso planeta. Aí tem lógica, aí tem raciocínio, porque depois que tem a matéria-prima dada por Deus que está no Bará, aí tudo pode ser produzido, porque o marceneiro faz a mesa, mas ele só faz porque tem a árvore. Ele não cria, ele forma do que já existe. O homem faz o carro, mas faz de quê? Porque a rodovia do aço aí está produzindo o aço para fazer a chapa, criar o carro. Então, a obra-prima não é o homem que faz, é Deus. E aí a obra-prima está aqui, no Bará. E assim sucessivamente. Como nosso tempo não é suficiente, nós vamos dar uma avançadinha. Porque depois que esse livro maravilhoso existia, ainda existe hoje, no século III antes da nossa era, na época que o Egito era muito colonizado por judeus e o grego já predominava como idioma, um rei egípcio chamado Ptolomeu Filadelfo II construiu a famosa Biblioteca de Alexandria, e ele queria que a Biblioteca de Alexandria tivesse todos os livros do mundo. Ele já tinha em grego 995 obras. Faltava 5 livros para completar 1000, os 5 livros da Torá, o Pentateuco de Moisés. E aí é que ele convoca esse povo para fazer essa tradução e fechar os 1000 livros que a Biblioteca de Alexandria é famosa ainda hoje. Não sou Roberto Carlos, mas esse cara sou eu. Estivemos lá pesquisando, porque onde tem essas coisas eu gosto de estar próximo. E lá, Ptolomeu Filadelfo mandou um documento chamado Cartas de Aristeia para o sumo sacerdote Eleazar, que enviou 72 tradutores que foram para Alexandria, bem pertinho aí da biblioteca, para a ilha de Faros, que hoje é uma península, está aqui. Naquela época era uma ilha, hoje é uma península. Aqui ficava o famoso farol de Alexandria, e aqui é a ilha de Faros. Ele deu uma grande festa e distribuiu para cada um dos 72 um rolo da Torá. Eles se trancaram em 72 salas e levaram 72 dias para traduzir, daí chama tradução dos 70. E diz a história que depois de 72 dias, houve um milagre, porque as 72 traduções estavam tudo iguais. Isso é o que a igreja diz. Mas isso é impossível. O que eu hoje concluo na minha humilde reflexão é que com certeza entregaram só uma tradução e isolaram as outras. Porque com uma só não pode haver diferença. Consideraram uma das 72 e deram o trabalho como executado. E depois disso, os rabinos estudando a história, eles disseram que a tradução da Torá foi como a construção do bezerro de ouro do Monte Sinai. Foi um sacrilégio. E que a terra se cobriu de trevas por 3 noites, porque a Torá não pode ser transferida para outro idioma em sua autenticidade. Por aquilo que eu mostrei para vocês. Uma palavra pode ter inúmeros significados cabalísticos profundos que ninguém entende. Primeiro, o hebraico não tem vogal. São 22 letras, só consoantes. Com uma gramática específica, enquanto o grego tem 7 vogais. O hebraico não tem nenhuma, o grego tem 7. Imagina acomodar isso nas declinações. O grego aqui é cheio de declinações, o hebraico não tem declinação. E o grego tem a gramática completamente diferente. O hebraico é uma língua semítica baseada em 3 consoantes ou triliterais. O grego é uma língua ocidental, o hebraico é uma língua oriental. O grego tem vogal, o hebraico não tem. O hebraico é da semítica, o grego é da indo-europeia. Então são dois, como dizia meu pai, 2 bicudos não se beijam. Então é dificílimo passar uma coisa para outra. Mas veio a Septuaginta, chamou tradução dos 70, cuja primeira frase em grego já mudou o significado, porque a primeira frase do Gênesis é Bereshit. Bereshit é no princípio. Eles traduziram por Gênesis, que significa origem, dando o significado da criação e não o verdadeiro significado do texto. E assim foram com todos os livros.
enquanto o hebraico chama Bereshit, Shemot, Vaikra, Devarim, Bamidbar e Devarim, que são 5 livros. Eles chamaram Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, outro conceito completamente diferente. Então, depois disso veio Jesus e os seus discípulos, formaram o Novo Testamento. Só que o Novo Testamento, alguns livros foram escritos em hebraico, mas se perderam, hoje só tem em grego. Então, no tempo, aqui o Evangelho de Mateus, Kata Mataion em grego, ó, Biblos, ó, livro, Genésio, Jesus Cristo, Neon Davi, Neon Abraão, o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Essa classificação, Jesus ou Cristo, a palavra Cristo é uma palavra hebraica que vem de Hamashia, que é ungido, o grego chama de Cristo. Então é Jesus ou Cristo, e não Jesus Cristo, como a gente chama. Se você chama Jesus Cristo, é a mesma coisa que você chamar Severino Bio, Antônio Tota, José Zé. É Antônio o Tota, Severino o Bio, José o Zé. Jesus ou Cristo, e nunca Jesus Cristo. Ok? E aí, como é que surgiu a Vulgata? A Vulgata surgiu assim. A Vulgata, a palavra Vulgata chama-se, em latim significa divulgada, comum, difundida, para que todos tenham acesso. Quando o Papa Damaso, que era bispo de Roma, e Roma passou a categoria do bispo de Roma se chamar de Papa, e aí o Papa Damaso convidou o secretário Jerônimo dele para fazer uma tradução da Bíblia do grego, juntar o grego do Velho Testamento com o grego do Novo, dar uma revisada no hebraico e produzir a Vulgata, que era para que todo mundo tivesse acesso. Naquela época o latim era a língua, o idioma mais. E Jerônimo sentiu o peso da responsabilidade, fez uma carta ao Papa dizendo assim: da velha obra, tu queres que eu faça uma obra nova. Que pensarão se conhecem os textos antigos quando viram os textos novos? Com certeza me chamarão de sacrílego. Mas como é vossa santidade que está mandando, eu obedeço, porque a verdade não pode existir em coisas que divergem. Ele recebeu inclusive uma carta na época, que era conterrâneo dele, de Santo Agostinho, quando ele dizia assim: eu prefiro você interpretando os salmos do que traduzindo a Bíblia. Mas Jerônimo criou uma frase que ficou bem famosa na época: para o asno a lira canta inutilmente. Chamou todo mundo de burro, fez o trabalho dele. Só que ele cometeu também muitas gafes. Aquela do chifre do pobrezinho Moisés, vocês já tem e muitos outros erros. Essa é a Vulgata. Só que quando o Papa descobriu, proibiram os cristãos de ler a Bíblia. E aí ninguém podia ler. A missa era em latim, o padre celebrava de costa, a gente ia para a missa, os meninos olhavam para as meninas e as meninas olhavam para os meninos, os mais religiosos rezavam um terço. E se não fosse a missa, eu não estava aqui, porque foi na missa que meu pai conheceu minha mãe. Então o objetivo era muito mais de união, vamos dizer assim, entre vidas novas do que propriamente. E era tão difícil a missa, que o padre chegava e dizia: Troiva da Autoridade, aí o sacrifício respondeu: de Deus edifica de juventude em meia. Então era um idioma que ninguém entendia. Era tão complicado que quando a gente estava conversando com alguém que a pessoa não entendia, dizia: o que é que tu tem? Tu está na missa? Porque ninguém entendia nada na missa. Foi aí que o Concílio Vaticano II transformou tudo e passou para a Bíblia a missa ser rezada no idioma, embora tenha algumas religiões aí que continuam ainda com a Bíblia em latim, não é? Mas aí veio a Bíblia em latim, e depois nós temos, hoje nós temos 24 os tipos de Bíblia: a hebraica, a grega e a latina, que é a Vulgata, a Septuaginta e a Bíblia hebraica. Essa com 39 livros, a Septuaginta com 39 mais os 26, os 27 do Novo Testamento, mais os 7 adicionados para a igreja, são 73 daqui, que Jerônimo uniu tudo na Vulgata. A Vulgata tem os 73 livros. E aí, se você quer saber a diferença entre uma Bíblia católica e uma protestante, a católica tem 7 livros a mais.
o livro de Tobias, o livro de Judite, primeiro e segundo livro dos Macabeus, o livro da Sabedoria, Eclesiastes e Baruque. Esse não tem na Bíblia protestante. Você não precisa decorar os 7 livros. Você quer saber se é uma Bíblia católica ou protestante? Procure o livro dos Macabeus. Pronto, que a história de Macabeu é mais conhecida. Da reconquista de Jerusalém, Judas Macabeu, etc, etc. Se não tiver o livro do Macabeu, é protestante. Ok? E qual é a consequência disso? O livro dos Macabeus, nele consta que quando Judas Macabeus entra em Jerusalém, ele reza para a alma dos soldados mortos em batalha. Por isso que o católico reza pelos mortos. A Bíblia de 7º dia, 30º dia, missa de aniversário, missa gregoriana. E os protestantes não rezam pelos mortos, porque não tem esse livro. Embora que Lutero adotou, mas depois retiraram. E Lutero não fez essa reforma toda não. A reforma aconteceu mais depois dele. Então, alguns tradutores fazem essas bobagens. Por exemplo, isso é o Mar Vermelho, o Golfo de Acaba. Aí dizem assim, Moisés atravessou o Mar Vermelho. Aí eu chego lá no texto original, está escrito Yam Suf. Yam Suf não é Mar Vermelho, é Mar do Junco. Isso aqui é o Golfo de Acaba no Mar Vermelho. Moisés não atravessou pelo mar. Por quê? Yam Suf é Mar do Junco. E junco não dá em água doce. Então ele deve ter atravessado, eu não sei se eu botei o mapa aqui, ó. Ele deve ter atravessado aqui, nessa região chamada região dos lagos, em cima, antes do canal de Suez hoje. Hoje existe o canal aqui, mas na época não existia. Então ele passou por aqui e veio para o Monte Sinai, que está aqui. Moisés nunca, aí quando eu disse assim, Moisés nunca atravessou o Mar Vermelho, aí tu disse, está obsediado. Não, eu estou falando. Ele atravessou pelo Mar dos Juncos e não pelo Mar Vermelho, porque o texto original fala Yam Suf e não é Mar Vermelho. Yam é mar e Suf é junco. Então ele atravessou pelo Mar dos Juncos. Isso aqui é outro texto que eu só vou explorar amanhã no seminário, porque a gente não tem muito tempo, mas isso aqui é a história do Carano. Carano, 2A é Carano, é luz. Com 2E é chifre. Daí porque Jerônimo diz assim, et ignorabat cor cornuta. Cornuta em latim é chifre. Exceto face é sua. Ignorava que 2 chifres estavam sobre sua face. Aí o pobre Michelangelo, com toda boa intenção, tacou o chifre no pobre do Moisés, e depois quiseram quebrar essa estátua, mas ninguém vai destruir uma obra dessa só por causa do erro de tradução. Mas é isso que acontece quando não se observa o texto original. Então eu mato a cobra, eu mostro a cobra morta, porque se eu mostrar o pau que matei a cobra, ainda tem gente que não acredita que eu matei a cobra. Isso aqui é outra consequência com relação a Samuel, que diz que Davi passou os conquistadores na serra, no carro, botou de fornalha. Moisés nunca, não estou aqui para defender Davi, mas Davi nunca matou ninguém, ele escravizava. Ele botava os homens para trabalhar em serra, em carros, em fornalha. Mas muito tradutor diz que ele matou, cerrou, espartejou e queimou. E ele nunca fez isso. Isso é o texto original que fala nisso. Tá vendo? Trazendo o povo, os pôs as serras, taladeiras de ferro, machado, etc, etc. Nunca mandou matá-los. Isso aqui é uma tradução de João Ferreira de Almeida, rapidamente, só para vocês terem uma ideia. Que ele diz assim, em Mateus 5,18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Olha, o tradutor às vezes se entusiasma. Você sabe que Jesus pode ter dito quase isso, mas nunca falou isso. Sabe por quê? Porque no hebraico não tem jota nem tio. Como é que ele ia dizer não passará um jota nem um tio? No hebraico tem a menor letra, que é um yud, que é essa daqui, ó. Yud. O que Jesus está dizendo é que tudo que tem na Torá é importante. Não passará um só Yud, que é a menor letra. O que é que o tradutor tinha que fazer? Colocar, não passará um só Yud
e lá embaixo colocado no rodapé, Iude, menor letra do alfabeto hebraico. Jesus está dizendo que tudo que tem na Bíblia é importante. Pronto. Mas o cara se entusiasma tanto que já se transforma em Jesus falando português. Tá certo? E se disser que ele é de Vitória, melhor ainda. Porque a gente quer sempre a coisa, né, mais próxima da gente. Olha essa tradução do Salmo 19:8, em algumas Bíblias 18:8. A lei do Senhor é perfeita, reconforta a alma, que é da Bíblia Católica, editora Maria, de 1982. Decorem essa tradução, esse versículo. A lei do Senhor é perfeita, reconforta a alma. Eu fui na Bíblia a tradução lá de Petrópolis, está escrito: a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. Uma reconforta, a outra restaura. A Bíblia de Pentecostal diz que refrigera a alma. É restaura, reconforta ou refrigera? Vocês podem até estarem reconfortados aí, vocês estão refrigerados. E pode estar refrigerado e não estar reconfortado. Então não são sinônimos, concorda? Uma coisa é restaurar, outra coisa é refrigerar. Uma coisa é reconfortar, outra coisa é restaurar. Mas não fica só nisso. Isso foi no dia de domingo que eu ia para a praia e abri minha Bíblia e comecei a verificar. Passei o dia todinho nesse versículo para traduzir o outro. A lei do Senhor, que é imaculada, converte as almas. Está na Bíblia, tradução do padre Antônio Pereira de Figueiredo. Reconforta, refrigera, restaura, converte. O que é que faz finalmente? Esse é o mesmo versículo. Já vamos com 5 significados diferentes. Outra. A lei do Senhor é perfeita, ela devolve à nossa alma as forças perdidas. A Bíblia da Editora Mundo Cristão, de 1999. Nem restaura, nem reconforta, nem refrigera, nem converte, devolve a força perdida. E essa? A lei do Senhor é perfeita, devolve a respiração. Parece coisa de pneumologista, é ou não é? Essa é a tradução da Bíblia do Peregrino. É o mesmo versículo. Aí os caras dizem que eu estou perseguindo. Não, gente, eu estou atrás da verdade. Fala para o certo. Tá bom? Então, tem mais. A lei do Senhor é perfeita. Conforto para a alma. Já lembra aquela de reconforta a alma. Tem mais? Tem. A lei de Yahvé é perfeita, faz a vida voltar. Nem reconforta, nem refrigera, nem restaura, nem devolve a força perdida, nem a respiração, mas faz a vida voltar. A Bíblia de Jerusalém, aquela que eu disse para vocês. E a Bíblia tradução ecumênica, o que é que diz? A lei do Senhor é perfeita, ela dá a vida. Aí eu desisti de procurar, porque eu não achava. Eu disse, sabe uma coisa, eu vou logo no original, porque lá ninguém me enrola, é ou não é? Aí eu coloquei aqui e vou fazer uma tradução rápida só para vocês terem uma ideia do que fizeram com esse versículo. Torá de Yahvé temimá, mishibat na festa. Torá não é lei. Lei aprisiona, regulamenta, impõe. O mandato de segurança bota ordem, não é assim? Vocês têm algum advogado aqui, mas a minha mulher e eu mais ou menos tenho uma ideia. Então, enquanto lei aprisiona e impõe, Torá é ensinamento ou revelação divina. O ensinamento liberta. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso que Kardec não chama de a Torá de lei, ele chama de primeira revelação, porque é uma revelação divina, é um ensinamento divino. Olha o bom senso do baixinho. Por isso que eu não cresci muito, e quando eu vejo Kardec quando era pequeno, eu fico até mais ou menos confortável. Aí ele diz assim: o ensinamento de Yahvé é perfeito, mishibat na festa. Toda aquele malabarismo de reconforta, refrigera, restaura, está aqui. Mishbat é uma expressão do verbo shuv, que em hebraico significa voltar. Shuv é voltar, voltar uma outra vez. Tá certo? Só que ele está falando aqui, essa expressão me é uma expressão de dinamismo, que promove o dinamismo do retorno. Na festa é alma, é espírito, é o nosso ser. Nós somos alma, espírito encarnado.
Aquele que tem vida no corpo, aquele que recebeu de Deus a vida no corpo. Então, o ensinamento de Deus é perfeito porque promove o nosso retorno. Como é que a alma retorna? Reencarnando. Então, isso é um versículo que Davi está falando de reencarnação. Mas como ninguém pode falar em reencarnação no Ocidente, porque no Oriente o judeu entende isso aqui como reencarnação. Como ninguém pode falar, e o cara começa a criar sinônimo, paralelo, reconforta, refrigera, restaura, faz a vida, dá o sopro, não sei o que, dá a respiração, para não falar em reencarnação. E aí ele diz assim: Edu de Yahvé, o testemunho de Yahvé é perfeito, porque transforma o simples em sábio. Como é que o simples se transforma em sábio? Através da lei da evolução, que é regida pela reencarnação. Então está aqui, isso aqui é o que está escrito no Salmo 19, versículo 8 de Davi, no original. O ensinamento de Yahvé é perfeito, faz o Espírito voltar. O testemunho de Yahvé é verdadeiro, transforma o simples em salvo. Essa é a tradução do texto original. Existe alguma Bíblia em português com ela? Não. Eu trouxe, por isso estão me chamando de 666. Eu posso ser um 666 sem sapato, porque outra coisa eu não posso ser, porque eu não me considero assim ainda. Então, né? Salmo 19, 8. Essa é a palavra ruach, em hebraico, que significa sopro. Mas o ruach, que é o que muita gente chama de Espírito Santo, ele não chega a nós. Ele precisa ser degradado para poder chegar. A gente tem espírito, perispírito e corpo, né? Deus tem o seu espírito divino, que é o Ruach HaKodesh, que ele, para chegar com esse espírito e nos dar vida, ele não vem como o Ruach HaKodesh. Ele passa a se chamar Neshama, que é uma segunda parte, que o Neshama é que se transforma em Nefesh. Então, no Gênesis 2,7 está escrito que Deus formou o homem do pó da terra. Ele soprou em suas narinas um Neshama Haim, um sopro de vidas, porque a palavra vida em hebraico não tem singular. Nós já somos criados para sermos reencarnados, termos múltiplas existências, múltiplas vidas. Não existe singular. Eu não digo a minha vida. É tanto que o Salmo 23 diz assim: certamente bondade e benevolência me seguirão todos os dias das minhas vidas. Está lá que o Salmo 23, todo dia tem gente que a Bíblia é aberta no Salmo 23, imprime o Salmo 23 para distribuir com a maior boa vontade, mas não diz o que está lá. Como é que está o Salmo 23? Diz assim: o Senhor é meu pastor. Está melhorando. Eu escutei um não ali direto que ficou melhorando. Melhorou muito. Porque o salmo original diz assim: Yahvé Roi. Yahvé, Roé é pastor. Roé Sheli. Deus é meu pastor. Lo ersa. O verbo lerse em hebraico significa sofrer falta. Colocado no futuro, faltará. Então, Deus é meu pastor, não me faltará. É Deus quem não me falta. Quando eu digo nada me faltará, eu estou dizendo que Deus vai me prover de casa, comida, 100 milhões por mês. Passa a ser um material e não espiritual. E é o Bolsa Família, o Vale Gás, o Vale Nada, né? Então é a provisão material, e Deus não nos provê de coisas materiais. Isso é uma consequência da existência nossa aqui. Ele nos provê do alimento espiritual, que é como diz Jesus em João: Deus é Espírito. Tá certo? Então, Ruach está aqui, ó, todo mundo está aqui, ó, a nossa criação, o Neshamat Haim, sopro de vidas. E aí vai Ri Hadam Le Nefesh Hayah, e o homem se tornou alma vivente. Quando o Espírito de Deus se transformou em Neshama e habitou o nosso corpo, nós passamos a ser o Espírito encarnado. Por quê?
Antes, quando a gente morre, o Neshama volta, se separa do corpo. O Nefesh perece, que é a vida física, essa não permanece. Não há diferença nenhuma na questão 134 do Livro dos Espíritos, que é a alma, o espírito encarnado. O que é que eu quero dizer com isso? Quem diz que a Bíblia condena o Espiritismo nem conhece Bíblia, nem conhece Espiritismo. Ok? Porque no original não há nenhuma condenação, mesmo porque seria o maior exemplo de fenômeno de profecia do universo. Moisés ia adivinhar que em 1857 Kardec ia lançar uma doutrina chamada Doutrina dos Espíritos para condenar naquela época. Quer dizer, é querer botar piolho em cabeça de careca. Desculpa a expressão. Então, na verdade, não existe, nem existiu essa condenação. Primeiro porque o Deuteronômio é um livro de cristão ou judaico. Do Velho Testamento é um livro judaico. Não poderia reger uma doutrina cristã, que é o Espiritismo. E se regesse, não havia condenação. E se houvesse, Moisés teria revogado no Monte Tabor com a transfiguração, porque ele mesmo voltou do mundo espiritual para conversar com Jesus. Então isso tudo é falta de um pouco de bom senso encarnado, como dizia Flammarion. A tradução é essa: formou Deus o homem, insuflou em sua nariz um sopro de vidas, e o homem se tornou alma vivente. A Bíblia condena o Espiritismo? Eu vou só mostrar a vocês por que não. Aqui é o Deuteronômio 18, que todo mundo pergunta: professor, hoje não pergunta mais. Antigamente chegava e dizia: o senhor é espírita? O senhor sabia que a Bíblia condena o Espiritismo? O senhor já leu o Deuteronômio 18? Eu digo: li não, eu estudei. Quem leu foi você, porque se você tivesse estudado, não estava fazendo essa pergunta. Eu já tinha crescido um pouco e não estava perguntando essa bobagem. Não é? Então, o que é que diz o Deuteronômio 18? Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus deu para ti, não aprendas a fazer abominação destes povos, não se encontrará dentro de ti o que passa seu filho ou sua filha pelo fogo, alguém que faz feitiçaria, mago, adivinho e bruxo, nem quem faz encantamento e consulta a feiticeiros e adivinho que exige dos mortos alguma coisa. O Espiritismo faz isso aonde? Toda vez que vocês pegarem um texto sagrado, faça a pergunta: quando foi escrito, para quem foi escrito, por que foi escrito? Quando foi escrito o Deuteronômio 18? Há 3.500 anos atrás. Para quem? Para o povo hebreu que estava na planície do Sinai. O que é que nós espíritas, 3.500 anos depois, temos a ver com isso? Nada. E se, não, mas vocês falam com morte, eu digo: peraí. Os espíritos que chegam à nossa classe são tão vivos que se a gente disser que ele está morto, ele morre de susto de novo. Desencarnam uma segunda vez, de medo. Eu estou tão vivo que nós não falamos com o morto. Quem morre é o corpo, o espírito permanece. Se a imortalidade da alma é bíblica, é evangélica, não é a doutrina que está criando isso. Então falta somente de um pouquinho de conhecimento. Mas vamos lá no original, se você quiser ver, você vai. Se eu coloquei a palavra espírito aqui, o texto está aqui. Você não precisa saber hebraico. Se você comparar, em nenhum dos textos tem essa palavra. E a última palavra que ele fala aqui, Vedoresh El Hametim em hebraico, é quem exija algo dos defuntos, dos cadáveres. Porque Met em hebraico é morto, é um cadáver. Então Metim, cadáver, que eles balançavam os mortos para pedir informações dele, quando é que devia plantar, quando é que devia negociar o seu rebanho. Então não tem absolutamente nada a ver. Então é falta somente de entendimento. E nenhuma dessas passagens que eles citam, contrária à doutrina, existe no original condenação espiritismo. E eu ainda mostro aqui coisas que você vai encontrar, todos são fenômenos mediúnicos, inclusive a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1, quando João diz assim: caríssimo, não acrediteis em tudo que os espíritos vos disserem, mas antes verificai se os espíritos são de Deus. Se não houvesse comunicabilidade entre os cristãos como é que ele ia fazer essa recomendação? Fazia porque existia. A preocupação de João na sua epístola. Então, Mateus 17, transfiguração, 28, 1 Samuel 28, que está aqui, ó, de 7 a 20, o diálogo entre Samuel e Saul, Samuel desencarnado e Saul encarnado, mostrando a comunicabilidade entre os dois planos. Então, tudo fenômeno espírita. Isso aqui é
uma frase que eu coloquei, está na primeira carta aos Coríntios, versículo 8, 2 e 3, eu já vou encerrar só para fechar essa questão, onde um pastor chegou no meu consultório, porque nas horas vagas eu sou dentista, para quem não sabe. Eu tenho uma clínica que eu faço cirurgia, eu atendo pessoas, e o pastor chegou, no primeiro dia ele já chegou com uma conversa, que ele sentou na minha cadeira e disse assim, olha, lá na minha igreja as pessoas chegam com essas restaurações de amálgama de prata, a gente faz uma oração e ela vira ouro. Eu disse, ô pastor, vamos fazer um convênio? Eu boto restauração de amálgama aqui, o senhor reza, transforma em ouro e a gente racha. Ele não gostou porque eu vi que não era... As pessoas que... Nós espíritos não acreditamos no maravilhoso, no sobrenatural, né? Na segunda visita ele já veio mais íntimo, e eu gosto de guardar assim, tem um evangelho, tem uma mensagem espírita, né, na mesa, porque às vezes a pessoa chega todo encaroçado, quando chega perto de você, você começa a ficar feito gato quando vê cachorro, todo, né? Aí você já começa a dar uma desobsessão ali ao vivo e a cores, né? Aí ele chegou, olhou para o evangelho, botou o dedo em cima e disse assim, o senhor lê isso aqui? Chamou o evangelho, segundo o Espiritismo, e isso na minha frente, eu posso ter 1,10 m, eu fico com 2,20 m de altura. Eu disse, o senhor conhece essa obra, pastor? Não, isso para mim é uma obra herética. Eu digo, o senhor não diga que é herética, porque é uma obra de Jesus. Isso é o mesmo evangelho de Jesus, está lá na sua Bíblia. E Jesus, na minha concepção, nunca foi herético, pelo contrário, é o nosso mestre maior. O senhor concorda que o coração da Bíblia é o evangelho? Concordo. Concordo que o coração do evangelho é o Sermão do Monte? Bonito, gostei, é isso mesmo. O coração do evangelho é o Sermão do Monte, pois essa obra é composta 90% do Sermão do Monte e o restante de ensinos morais de Jesus, numa exegese maravilhosa. O senhor precisa ler. Eles não gostam quando a gente... Ele disse assim, se eu fizer uma carta para o senhor lê, eu leio até bula de remédio, quanto mais uma carta que façam para mim. E ele trouxe uma carta naquela letra do computador, letra menor que tem, umas 10 ou 12 folhas, falando exatamente tudo isso que eu mostrei para vocês, só que dizendo que era condenando o espiritismo. E no fim ele colocava assim, e agora eu ordeno que os espíritos que estão ao lado do professor Celestino se afastem. Eu digo, oh, gente, quer dizer que ele acredita, é dos nossos. Não, os espíritos se afastaram. Então o menino é companheiro, é obsessor também, é daquele do bizidim, como a gente costuma dizer. Então eu não discuti, que eu não discuto, eu mandei para ele só essa frase, que Paulo disse, se alguém pensa que sabe alguma coisa, ainda não conhece nada como convém conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Porque eles colocam a gente lá debaixo do tapete e eles lá no 10º andar. E só para fechar, eu ministrei um curso lá em João Pessoa, no grupamento de engenharia, sobre odontologia. E quando eu terminei o curso já eram umas 5 para meio-dia, porque o exército é assim, começa às 8 e termina às 12, quem é do exército sabe, 5 para 8 não tem ninguém trabalhando, 8 horas tem todo mundo que está, 5 para 12 está trabalhando, 12 e 1 não tem mais ninguém, então é de 8 às 12. Quando eu terminei nordestino, depois de 11h30, baixa a glicose, dá uma fome, você só vê o prato na sua frente, não é? Eu já saí naquele calor bom, de meio-dia, quando eu cheguei estava meu carro trancado. Eu digo, mas meu Deus, na hora da fome, isso não pode ser um obsessor, né? O cara está com morrendo de fome. Aí nisso veio um cidadão com 1,80 m, aí foi logo dizendo assim, professor, eu sou o pastor, fulano de tal, da igreja tal, foi logo se qualificando. Eu digo, eita, na hora da fome um negócio desse. Ele disse, eu vim conversar com o senhor, eu pensei que era uma pessoa que estava a tirar dúvidas. Aí ele disse, e eu vim conversar com o senhor porque eu soube que o senhor lançou um livro herético destruindo a Bíblia. Eu digo, não, o senhor não leu meu livro. O senhor leu? Não li, mas já sei que é herético. Eu digo, olha, a nossa obra, pelo contrário, ela defende a autenticidade da Bíblia. A essência, na contracapa está dizendo, refletindo a essência da mensagem bíblica. Então o senhor precisa ler, depois a gente conversa. Ele botou a mão assim nos quartos, parecia minha mãe quando ia bater na gente, quando a gente era pequeno, ele disse assim, o senhor pode me escutar? Eu digo, posso. Na hora da fome é melhor escutar do que falar. Eu pensei, né? E ele começou a dizer, eu vou mostrar para você o que é que eu não gosto dos católicos. Os católicos vivem nas suas igrejas, nas suas missas, rezando pelos mortos. São Francisco morto,
Santo Antônio morto, São José morto, Nossa Senhora morta. E ele foi falando, eu já fui, e vai sobrar para mim, né? Espírita vai ser só que é o fechamento, só que é a base. Aí ele botou o dedo na minha cabeça, ele muito alto, eu muito baixinho, assim, botou o dedo. E vocês, espíritas, vivem no centro de vocês, todos os dias, chamando e se comunicando com os mortos. Aí eu, muito humildemente, eu olhei para a cara dele e disse: senhor pastor, o que é que o senhor faz? Ele disse: eu sigo a Jesus. Eu digo: tá morto faz 2000 anos. Aí ele tomou um choque, eu não esperava que eu fosse dizer isso, né? Aí ele disse assim: morreu? Eu digo: morreu. O senhor já encontrou ele por aí hoje? Morreu. Morreu, mas ressuscitou. Eu digo: morreu ou não morreu? Morreu. Se morreu, a gente tem que entrar num acordo. E o senhor é o pior, a gente fica chamando por outro, e o senhor é por ele o dia todinho, só ele. Aí ele olhou para mim e disse: não dá para conversar com o senhor. Ele falou: o senhor que me chamou, não fui eu. Aí ele entrou no carro, meio a contragosto, assim, saiu, ligou. Quando ele fez a curva, estava escrito no para-brisa traseiro do carro dele: propriedade de Jesus. Eu não vi, eu digo: meu Deus, eu não vi aquilo ali a tempo, porque eu não gosto dessas coisas. A Torá, o Êxodo 20 diz assim: não use o nome de Deus em vão. Então as pessoas ficam utilizando o nome de Deus dos piores locais possíveis. O cara tem um Fiat 1975, cada curva que faz é um pedaço, e ele bota propriedade de Jesus. Para que é que Jesus quer aquilo, minha gente? Ou então foi Deus que me deu. Se Deus me desse um negócio daquele, eu ia dar uma bronca nele, porque eu vou dizer para vocês. Quer dizer, é a pessoa não saber colocar a coisa no lugar certo. Aí mas eu saí atrás dele. Aí, depois do grupamento, tem uma saída, tem um sinal, a gente chama farol, aqui se chama farol, não sei se é sinal de trânsito. Fechou o sinal, emparelhamos os carros, ele com fome e eu com fome. Mas aí eu baixei, dei uma buzinadinha e pedi a ele para baixar o vidro. Ele me obedeceu e baixou, coitado. Aí eu disse assim: pastor, o carro é de Jesus, ele vem buscar, o senhor tem que entregar, viu? Porque eu fico pensando, se Jesus chegasse e o carro é meu, me dê a chave, o que é que ele ia fazer? Ele arrancou, eu não tenho mais nem conversa. Foi embora. Porque nós temos que entender Jesus como nosso mestre espiritual, aquele que nos deixou a lição para o espírito, para a moral, para a ética. E esse homem, imbatível nas suas lições e na sua moral, ele deixou como grande lição para a gente o amor. Ele nos ensinou a amar. E ainda não satisfeito um pouco, além de tudo isso que nos deu, ainda enviou esse outro homem racional, que nos veio ensinar a pensar. Então Jesus ensinou a amar, Kardec ensinou a pensar. Se a gente juntar o amor de um com a racionalidade do outro, a gente tem tudo que a gente precisa. Agora precisamos ter em mente, como diz a questão 627, que depois da doutrina espírita ninguém pode pretextar ignorância. O judeu pode ignorar que não conheceu o Evangelho, o católico e o protestante podem alegar que não conheceu a doutrina espírita, não conheceu outros livros sagrados. Agora nós espíritas, para a gente não tem saída. Só tem uma frase bem assim interessante: Deus tenha piedade de nós, porque a gente conhece tudo, sabe tudo, não somos os melhores, mas pelo que conhecemos somos os mais responsáveis. Não esqueçamos disso. Eu tenho aí algumas obras que eu trouxe para quem quiser aproveitar e autografar. A gente vai autografar daqui a pouco, quem quiser, analisando. Eu tenho inclusive alguns DVDs de seminário que eu fiz em Natal, não tem muitas obras, eu trouxe algumas, e outras obras de nossa autoria, porque eu já lancei 5 livros, 4 doutrinários com Evangelho e 2 didáticos, mas também o primeiro livro canônico da Bíblia eu lancei traduzido e comentado, que é a Didaquê, que é o Catecismo dos Apóstolos. E nós estaremos aí agradecendo a Deus por estar aqui com vocês, pela receptividade, pelo reencontro aí com o nosso irmão que está sempre
nessa região de Vitória, do Guilherme Ribeiro, né, que a gente teve o seminário, foi uns 3 anos, né? 3 anos. Estávamos lá, recebi uma bela mensagem depois, e dizer a vocês que quem conhece Jesus e conhece Kardec tem sempre que agradecer, nunca reclamar. Uma boa noite a todos.